Manu, como ser uma pessoa resoluta sem atrair pessoas folgadas? Não dá, ô Ana de Melo, beijo, Ana. Não dá pra você não atrair pessoas folgadas. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos explodir tudo. Agora eu vou responder umas 30 perguntas no meu Instagram. E aí meus seguidores fizeram perguntas tanto relacionadas à minha faculdade, meu movimento nas redes sociais, o clube de desenvolvimento que eu criei, como eu ajudo as pessoas, se eu sou autista, se eu tenho TDAH, os livros que eu li, síndrome do impostor, relacionamento e tudo mais. Então vamos responder todas, tá bom? Bora lá. Fala sobre o conceito do eu do futuro e como você a enxerga / construiu. Eu sempre falo no meu Instagram, nos meus stories, que tudo que eu faço hoje, todos os meus comportamentos são não de acordo com o que alguém pediu para eu fazer, nem de acordo com nenhum mentor ou mestre. E aqui eu não tô falando que algumas pessoas da minha vida não me ajudaram a formar o que eu sou. É óbvio que você é um ser humano composto e formado pelas suas experiências que tem aí de repertório histórico seu, normal. Então, as pessoas que passaram pela minha vida claramente me influenciaram, mas quem eu mais obedeço na minha vida é a Manu do futuro, que eu formei direitinho ela, como é que ela é, todos os meus sonhos, coloquei no papel e falei, é pra lá que eu vou. Coloquei sonho alto, para nem precisar ficar recalculando a rota. Tudo bem se você quiser recalcular e ficar toda hora ajustando, mas eu sonhei bem alto. E falei, meus comportamentos precisam ser aderentes com o que vai fazer eu chegar lá. Então essa eu do futuro é uma Manu que eu criei, que você pode criar o seu eu do futuro também. E aí, melhor do que qualquer mentor, ou melhor do que às vezes muitos conselhos, você conversar com esse seu eu do futuro para chegar mais rápido nos lugares que você quer é uma solução muito eficiente para você ajustar seus comportamentos do presente. Entendeu tudo isso que foi dito aqui? Importante. Então esse conceito é relevante e eu a construí escrevendo o que eu quero, tirando de dentro de mim o que eu quero. Essa pergunta foi da Tássia J. Souza. Tamo juntas, Tássia. Beijos. Te vejo sempre no Instagram. O Hobbs F perguntou: quanto tempo ficou postando e falando com ninguém ou poucas pessoas? Olha, Hobbs, eu faz um ano que eu tô no Instagram. Antes desse um ano no Instagram, eu fiquei coisa de alguns meses no TikTok. E aí eu postava. Se alguém conhecido me via, eu bloqueava, ficava com vergonha, muita insegurança. Aí eu sempre postei e algumas pessoas viam, outras não. Dava 200 views, 500 views, 1000 views. Aí tinha vídeo que dava 4.000 views. Entendeu? E aí, nesse processo de postar, mesmo sem receber algum engajamento ou alguém reconhecendo o que eu estava falando, eu continuava fazendo pela consistência que eu acreditava que eu ia conseguir construir um modelo bom, prático, de Manu passando o que ela quer passar e as pessoas se conectando com aquilo ali, a gente criando uma vibe em cima daquilo. Eu acreditava que a gente ia chegar nesse lugar, então eu continuei fazendo várias vezes. E aí achei um modelo, no sentido de que o modelo é basicamente eu conseguir abrir a câmera, me sentir confortável para expressar o que precisa ser expressado, passar o conhecimento de forma clara para as pessoas, de forma que elas vão conseguir se conectar e aprender, tá bom? Fiquei alguns tempos, alguns meses postando sem ninguém ver, até que eu comecei a fazer de um jeito mais espontâneo, sem muitas edições, as pessoas gostaram disso. No meu caso, foi isso que as pessoas mais gostaram. Não tô falando que é uma regra, mas foi o meu caso, tá bom? E no Instagram eu fui bater 1.000 seguidores no Instagram, se eu não me engano, em novembro de 2024. E agora em maio de 2025 a gente tá crescendo muito. Então, também postei muitos tempos no Instagram sem ninguém ver. Comecei no Instagram em maio de 2024, em novembro bati 1K, agora maio de 2025 estamos crescendo muito, explodindo e vai só crescer cada vez mais. Então, assim, se for ver, tempos e tempos sem ninguém ver. A Josi Soares perguntou: o que fazer quando você está evoluindo e ninguém que anda junto e alguém que anda junto não está na mesma frequência? Depende, Josi, depende do quem é essa pessoa que anda junto e em qual nível vocês estão juntos. Do tipo assim, vamos supor que você é casado com uma pessoa que não tá na mesma frequência que você tá falando, né? Aqui, nesse caso, que não tá na mesma frequência que a sua. Aí você percebeu isso em um mês. Aí um mês você vai separar, vale a pena? Tem que verificar um bocado de coisa. Tem que colocar tudo no papel, vale a pena? Depende do quão junto vocês estão e do quão separado e distante é essa frequência. São duas coisas que estão na balança, entendeu? Porque senão eu vou falar assim, ah, não, você tem que sair dessa galera. Sai de perto dessa galera que não tá andando na mesma vibe que você. Aí vai lá, você vai deixar uma família toda, sabe assim? Tem que colocar muita coisa na balança. Então essa resposta, ela depende. Essa é a resposta, depende do quão juntos vocês estão e do quão distante é essa frequência, e do quanto que dá para carregar a vida com você nessa frequência diferente da outra pessoa. Entendeu o que foi dito, Josi? Relevante pra gente. Tem que colocar na balança, verificar aí o que vai fazer mais sentido para você, tá bom? Às vezes tem como você levar seu movimento, fazer tudo crescer,
E aí outra pessoa vai ficar vendo você fazendo acontecer e daqui a pouco ela vai junto, entendeu? Dá uma respirada, às vezes vai com calma. É que, de novo, eu não sei o quão colado vocês estão e qual que é a relação de vocês. Por isso que eu não posso dar uma resposta muito certa. Mas vai com calma, dá uma respirada, bota as coisas no papel e aí você vai ajustando, tá bom? A Biana Ribers falou, como sair das redes sociais? Alguma dica? Fico muito aqui e não produzo nada, fica no papel. Como sair das redes sociais? Eu te aconselho o seguinte, uma tarefa prática, uma fórmula. Você vai parar de entrar nas redes sociais até o almoço. E aí você vai almoçar sem rede social, depois você pode entrar. Se você conseguir fazer essa tarefa, você me chama na DM que depois te dou outra tarefa. Mas primeiro conclua essa. Essa tarefa é muito difícil. Porque se eu falar pra você bruscamente parar de usar a rede social do nada hoje, você não vai conseguir. Aí eu vou estar sendo inútil. Vou estar te dando uma tarefa inútil, irrelevante. Estou perdendo meu tempo, seu tempo, sua tentativa, sua autoconfiança vai para baixo de novo, porque é mais uma coisa que você vai tentar fazer e não vai conseguir. Então meu conselho é, vá aos poucos. Não usa pela manhã, e aí usa só depois de almoçar. É uma tarefa boa, tá? Para você fazer. Por que eu tô querendo fazer isso? Você vai, ao longo do tempo, perceber que você é capaz de fazer uma pequena coisa. Você vai já começar a observar mudanças no seu dia a dia, os benefícios de não ficar muitos tempos nas redes sociais. Outra coisa que vai acontecer com você, Biana, que eu esqueci agora, peraí. E você vai se acostumar com uma versão diferente sua, que é uma versão que não vê rede social de manhã. Porque se você, toda a primeira coisa que você faz quando você acorda é abrir a rede social, é como se aquilo aí moldar a sua identidade. A primeira Biana no dia, acho que seu nome é Biana mesmo. A primeira Biana do dia é a Biana que já tá ali vendo influencers falando sobre a vida deles. Você vai se desacostumar com essa versão sua. Fica uma semana fazendo isso aí que eu falei, pelo menos uns 4 dias, tá? Vê só depois do almoço. Depois de almoçar, não é almoçando, tá bom? Pra você também dar uma relaxada no almoço. Quando você conseguir fazer isso, vai acontecer tudo isso. O nível de autoconfiança vai elevar, você vai perceber que sua vida sem redes sociais no início do dia é melhor, e você vai acostumar com a sua nova versão, que é a versão que não é completamente dependente das redes sociais nas primeiras horas do dia. Já faz daí, depois me pede outra tarefa na DM que eu dou. O Teacher Abner, que também tá no PMA. E aí, Teacher, tudo bom? Você já se sentiu culpada de evoluir mais rápido que alguém ou soberba? Bom, Teacher, acontece que inevitavelmente você vai evoluir mais rápido do que alguém em algum momento ou outro. Tipo, mais rápido que alguém no mundo você tá evoluindo. Mais rápido que alguém que você conhece é possível de acontecer, tá tudo bem. Depende, às vezes, do nível de foco, depende de outras facilidades que você acumulou ao longo da vida. Depende de outras experiências, depende, às vezes, do quanto que você conseguiu contatar algumas pessoas, ou de outros contatos que você já tinha, ou do quão bom você é em analisar as coisas, ou do quanto aquele sonho é claro pra você. Por exemplo, os meus sonhos na minha vida são muito claros. Muito claros. Muito claros. É sério isso aqui. Pra alguém, do quão obcecado eu sou com os meus sonhos, pra alguém que tá junto comigo, conseguir resultados mais rápidos, essa pessoa tem que ser mais obcecada, ou ela me pegou em um período que eu tô mais preguiçosa do que o normal, aí ela conseguiu fazer alguma coisa, ou ela conseguiu um contato que eu não consegui. Pode ser. Eu já tinha ou conseguiu de alguma maneira. Ou essa pessoa já tinha experiências antes que facilitaram o percurso dela, mas se a gente tiver com as mesmas experiências, tudo bonitinho, mesmo nível de vontade de fazer os trem, a gente só consegue ir no mesmo caminho se ela tiver o mesmo nível de obsessão que eu. Ou ela tem o mesmo nível de obsessão, ou é só isso aí mesmo. Tem que ser um pouco obcecado, entendeu? Pra gente crescer juntos. Se não, eu vou passar a pessoa. Mano, que arrogante, que soberba. Não tô não, velho. Só porque eu sou muito focada mesmo. Tá? Então, se já me sentir soberba com relação a isso, eu sempre tento manejar e verificar como é que estão as coisas no meu coração. Tá? Então, porque não é sobre você se sentir soberba e machucar outras pessoas. Isso aí é muito ruim, né? Mas não é nem sobre como que as pessoas enxergam você de certa forma, ou como que elas vão te julgar. É sobre como você se sente com você mesmo. Como é que você vai sustentar movimentos muito grandes e longos, assim como eu tenho vontade de fazer isso, se você não estiver bem com você mesmo. Se você estiver entendendo que você é uma pessoa que tá soberba, que não sei o que lá, vai ficar ruim, entendeu? Então não é sobre a avaliação de outras pessoas sobre mim. Ah, ela é arrogante, ela é soberba. Foda-se o que as pessoas acham. É sobre como eu me sinto com relação a isso. Se eu me considero e me caracterizo esse tipo de pessoa. E aí eu faço tudo pra nunca chegar nesse ponto. Porque se eu chego nesse ponto e não balizo ou não resolvo, eu vou desacreditar de mim mesmo e do meu próprio movimento. Isso não pode acontecer, senão ferrou meus sonhos, entendeu? Então eu fico sempre tentando equilibrar isso. A Blue e a Assunção, como você se organiza financeiramente com a vida pessoal e profissional? Muito bom, minha vida profissional e pessoal, né? No caso, eu tenho, eu gerencio algumas coisas, e aí isso que estão sobre minha gestão são separadas de como a Manu usa as finanças pessoais no dia a dia dela. Então, minhas contas de mercado são diferentes das outras contas das coisas que eu tenho.
tipo, que eu gerencio. Por exemplo, eu tenho um clube de desenvolvimento pessoal, que é o PMA Club. Você pode entrar, inclusive, tá na descrição o link, tá? Você quer andar junto comigo e tudo mais. Então você percebe, é um produto, só ajuda várias pessoas. Mas não, toda essa receita é sua? Óbvio que não. Essa receita é gerida. Com essa receita, o PMA é operacionalizado, várias coisas acontecem. Não é, essa receita não é minha. É diferente. Receita e o que é utilizado com uma coisa que eu faço gestão, isso aqui é apartado de minhas finanças pessoais. Daí é uma coisa óbvia. Então, como eu separo é muito simples. O que você tem de negócio ou empresa é diferente da sua vida pessoal. Não pode misturar essas contas. Porque senão, em algum momento, você vai achar que a sua renda é igual ao que seus produtos ou seus negócios estão produzindo. Sua renda não é isso. Sua renda é uma parte disso. Você é tipo um dos funcionários pagos pelo que você produz. Tem que entender isso. Se não, ferrou, entendeu? Se você não houver essa separação, vai tudo confundir em algum momento, é ruim. Você é vida pessoal, PF, CPF, é uma das pessoas pagas pelo PJ que você sustenta. Isso aí tem que ter claro na cabeça da gente, senão ferrou, tá? Todo mundo aí que tem algum negócio, é óbvio. Tá bom isso daqui? Então, minha organização é essa. E aí eu tenho uma planilha pro lado de cá, uma planilha pro lado de cá. Tá? Até porque não sou só eu que sou sustentada com o que eu gero. Tipo, sabe? Eu preciso organizar para outras pessoas também conseguirem produzir e trabalhar e tudo mais. E todo mundo sustentar o negócio. Você já teve a síndrome da impostora? A mesma pessoa perguntou. A síndrome da impostora, sabe que não é uma síndrome. Não é uma síndrome, popularizou-se com esse nome, mas não é uma síndrome. A medicina nunca verificou que isso é uma síndrome, psicologia nunca identificou que isso é uma síndrome, é só um termo que a gente usa, tá? Mas, o que significa essa síndrome do impostor? É você chegar em algum lugar e achar que você é impostor, que você é uma fraude ali. Que você deveria ter percorrido um caminho diferente para chegar naquele lugar. Que você pegou um atalho, que você é uma fraude, que você não é capaz de estar no lugar que você está. Todo mundo sente isso em algum momento da vida, é muito comum, tá? Por quê? Porque na sua cabeça você achou que o percurso que você deveria percorrer para chegar em algum lugar era um. Só que você foi percorrendo a vida e vivendo e fazendo acontecer e percebeu que dava para chegar de outra maneira. Ou dava para pegar um atalho, ou dava para acessar alguém, ou dava para investir em um negócio, ou dava para fazer alguma coisa. E aí você descobriu esse caminho e chegou nesse lugar. E você acha que você é o síndrome do impostor. Não é. Você só tinha uma expectativa diferente com relação ao percurso e você descobriu que tinha como acessar de uma forma mais rápida, tá bom? Então, quem tem síndrome do impostor, eu aconselho que você olhe para trás, verifique quanto você se esforçou para chegar lá que você chegou, verifica que às vezes você idealiza que algumas pessoas tiveram que passar por alguns percursos para chegar onde é que elas chegaram. E às vezes o percurso foi completamente diferente do que você acha que foi. Tem muitas coisas que talvez a pessoa nem conte pra você. Ou tem muitas coisas aleatórias que acontecem no meio do percurso que você acha que tinha que ser muito doido pra chegar lá. E às vezes a pessoa só acessou um atalho ou outro. Verifica isso. Quando você perceber isso, você vai perceber que sim, todo mundo tem suas dificuldades, mas que não, você não sabe quais foram os percursos direitinho assim que as pessoas tiveram que traçar para chegar no lugar que elas chegaram. Quando você entende isso, você percebe que não é que a pessoa é uma impostura, ela só pegou outro percurso, outro caminho, entendeu? Você também não é um impostor, não. Verifica aí pra nós isso daí. Valorize o seu caminho, tá bom? Cara, eu acho que não vai dar pra responder todas essas perguntas aqui, não. Vou ter que fazer uma parte 2, hein, gente. Você tem essa lucidez desde que idade? Qual o valor do seu QI? Engraçada essa pergunta. As pessoas acham que eu sou muito nova pra ter um nível de lucidez ou inteligência e tudo mais. Bom, gente, não sei não desde quando eu tenho essa lucidez que vocês acham que eu tenho. Acho que eu sempre fui do jeito que eu sou. Eu gosto sempre de ouvir a minha intuição, a minha emoção. E gosto sempre de ir pro lado muito racional também, lógico. Engraçado, eu sempre gostei de coisas sociais, sempre gostei de matemática e coisas lógicas na escola. Então acho que é um meio termo das duas coisas. Gosto sempre de ouvir meu coração também. E gosto sempre de analisar as coisas. Sou um pouco boa em lidar com gente, comportamento. Então a combinação dessas diversas coisas, mas sempre ouvir meu coração, eu acho que traz essa, tipo, lucidez, ou, na verdade, não a lucidez, mas assim, a sua percepção de que eu sou uma pessoa mais lúcida do que o normal, tá bom? Talvez. Um beijo, Jolie Angel. Qual o valor do seu QI? Eu nunca fiz esse teste, apesar de que tem uma amiga minha que ela é doida pra fazer esse teste em mim. Eu nunca fiz o teste do QI. Manu, como ser uma pessoa resoluta sem atrair pessoas folgadas? Não dá, Ana de Mello, beijo, Ana. Não dá pra você não atrair pessoas folgadas. Na verdade, as pessoas elas vão estar sempre ao seu redor. Se você decidir se elas vão conseguir colar em você ou não.
ou elas mesmas vão ver seu nível, o quão chato você é, e aí vão falar, aqui não dá pra eu entrar, aqui dá pra eu ficar, aqui não dá pra eu ficar. Depende do foco, do objetivo, tá bom? Uma coisa que você tem que entender, ô Ana, é o seguinte, todas as pessoas para andarem junto de você, tá? Por exemplo, assim, você quer trabalhar com um grupo de pessoas. Essas pessoas, elas têm que ter motivo para estar nesse projeto e elas têm que saber o como do projeto. Se elas sabem o como e não tem motivo, elas vão vazar. Se elas têm motivo e não sabem o como, elas vão vazar, tá? Então, o que você precisa entender é que talvez as pessoas que estão folgadas ou as pessoas que não querem se empenhar no seu projeto ou nas coisas da sua vida, elas não têm motivo. Tá? Então, as pessoas não têm motivação para fazer isso. Às vezes, deixa eu explicar, elas simplesmente não querem. Elas calcularam ali, às vezes até inconscientemente, assim, ó, o esforço que elas precisam ter, o dispêndio de energia versus o resultado e falaram assim, não quero. Vou ficar sendo folgada aqui. Vou ficar fazendo corpo mole. Não quero, não vou, não faz sentido esse movimento para mim. Não vou gastar energia aqui. Não vou priorizar isso. E o que você tem a ver com isso? Nada, ué. Ou você se torna uma pessoa que mais claramente consegue atingir pessoas motivadas, ou que mais claramente consegue despertar a motivação e o entusiasmo nas pessoas para estarem com você, para fazerem parte do seu projeto, ou essa questão está em você, você precisa passar isso para as pessoas de alguma forma, pode ser. Ou você tem que arrumar outras pessoas, porque essas pessoas simplesmente não estão dando para andar com você. Elas não estão motivadas o suficiente para o seu projeto. Então, ou você vai dar esse combo de motivação, ou você tem que achar outras pessoas que não tem o que você faça que vai fazer acontecer. Já aconteceu isso na minha vida recentemente. Não teve o que fazer. Vai fazer o quê? Você tá ali tentando falar, tentando trazer todo o pico de motivação, fazer, falar. Vai falando, gente, e vai falando, não acontece nada. Porque motivação para a pessoa fazer outras tarefas da vida tem, né? Para essa tarefa não tem, né? Então não tem motivo para essa pessoa andar aqui. Ela tá falando que não tem, com o corpo dela, com o comportamento. Então um beijo. Entendeu? Muito importante isso daí. Aí, mano, como é que eu faço para saber se a pessoa não tem motivo ou se ela não sabe o como? Como que eu faço para saber em qual ponto a pessoa tá? Muito simples. Vamos supor que você quer que a pessoa corra com você até lá, tá bom? A pessoa vai correndo com você, esse é o seu objetivo. Aí você pensa assim, cara, essa pessoa aqui tá toda lerda comigo. É porque essa pessoa não tem motivo para fazer ou é porque ela não sabe o como? Eu não consigo saber o que é. A pessoa também não me fala, não me deixa saber. Como é que eu faço para saber? Tem uma técnica, vou te explicar agora. Presta atenção nessa técnica. Para descobrir se a pessoa tá fazendo corpo mole, é porque ela não sabe como, é porque ela não tem motivo. A técnica é o seguinte: você vai olhar para a pessoa e vai imaginar o seguinte, com o comportamento dela, você vai imaginar o seguinte: se essa pessoa tivesse que correr essa maratona aqui comigo para sobreviver, valendo a vida dela, ela correria e conseguiria chegar até o final rápido? Se a resposta for sim, é porque ela sabe o como. Ela só não tem motivo. E aí, exposto ao maior motivo da vida, que seria a sobrevivência dela, ela conseguiria fazer. Então ela sabe o como e não tem motivo. Agora, se a pessoa, mesmo valendo a vida dela, não conseguiria, é porque ela não sabe o como. Entendeu? Se valendo a sobrevivência dela chegar até lá, até o final, ela não conseguiria fazer, significa que ela não sabe o como. Com o maior pico de motivação possível, a pessoa ainda não conseguiria resolver o problema. Então ela não está sabendo como, tem que explicar o como. É uma boa técnica aí para você raciocinar se a pessoa tá andando com você e tá fazendo corpo mole, se é por causa do como ou se é por causa da motivação, tá bom? Gente, é o seguinte, acabei de perceber que tem muita pergunta aqui, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse vídeo em uns 2 ou 3. Eu vou gravar outro e vou responder. Perguntas dos próximos vídeos. Devo largar a CLT para crescer meu estúdio? Como cresceu no Instagram? Te acompanho desde o 20k. Você mora sozinha? Você já fez psicoterapia? Faz terapia? Qual é o movimento mais importante para você iniciar uma mudança? Tal, as coisas e tal. Você terminaria um relacionamento se soubesse que ele ou ela te atrapalha o seu desenvolvimento? Vou responder tudo isso no próximo vídeo, tá bom? Eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo e, principalmente, eu quero que você me conte se esse tamanho de vídeo tá bom ou se você gostaria de vídeos maiores. Ou esse modelo tá perfeito. Que aí eu tô tentando balizar se vale a pena postar vídeos menores, com várias perguntas, ou se vale mais a pena fazer um videozão com todas essas perguntas, entendeu? Quero que você comenta aqui, deixa o like, envia o vídeo pra geral, me segue em todas as redes sociais pra gente andar junto e se inscreve nesse canal, ativa o sininho e entra no meu clube de desenvolvimento pessoal, PMA Club, o link tá na descrição deste vídeo. Beijo e até o próximo vídeo, tô doida pra responder essas perguntas. Tchau!